Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Andrezan e eu quero ajudá-los a ter um excelente desempenho na Polícia Civil São Paulo. E para isso nós vamos corrigir algumas questões da VUNESP, exatamente isso. Então nós vamos nos preparar aqui. A questão, na verdade, pessoal, é um pano de fundo para eu desenvolver o conteúdo com vocês, tá certo? Fica comigo até o final do vídeo, segue o nosso canal aí, já marca no sininho para que vocês sejam, ativa o sininho, né? Para que vocês sejam avisados e deixa o gostei. Vamos lá, vamos à questão, coloquei na tela para vocês, está ali, ó. Vou ficar aqui pequeno, não atrapalho não. Leia as frases a seguir. Você nunca veio em Curitiba, ou foi em Curitiba, ou foi a Curitiba, veio a Curitiba, foi a Curitiba, com acento grave, no inverno, né? Depois, quero ver a mar como se não houvesse ou houvessem os velhos tempos. Depois, você ainda não ou ainda não lhe viu sem maquiagem. Então, aí está a questão, afinal de contas veio em, foi a, veio a, foi a, com um acento grave, houvesse, houvessem, e assim por diante. Façamos juntos, pessoal? Então tá. Primeiro ponto importante. Na língua portuguesa, nós temos os chamados verbos de movimento, verbos de movimento. E o que se diz, pessoal? Todos os verbos de movimento pedem preposições diferentes dos verbos estáticos. Senhor, verbos estáticos. É uma nomenclatura que eles usam. São aqueles verbos que parados, vamos assim dizer. Tá, e os verbos de movimento, os tradicionais que nós temos, verbo ir, verbo chegar, verbo vir, verbo voltar. E aí, eu vou desaparecer um pouquinho para não atrapalhar, deu. Estes verbos de movimento, pessoal, vocês vão cuidar porque a preposição ou as preposições que eles pedem, dependendo do contexto, é claro, são as preposições de movimento, a, de ou para. Estas são as preposições. O que acontece é que no dia a dia nós não usamos com os verbos de movimento as preposições que a gramática quer, que no caso é a, de ou para, dependendo do contexto. Então no dia a dia, por exemplo, colocar bem acima lá, ó, fui, espaço, cinema. Ou ainda, pessoal, fui, espaço, padaria. Então, no dia a dia, nós encontramos frequentemente fui no cinema, fui no supermercado, mas para fins de prova, aquele ali é o verbo ir, é fui ao cinema. Então, no dia a dia, fui na padaria, daqui a pouco irei na padaria, vou na padaria, para fins de prova, fui à padaria. Então, cuidado com esses verbos de movimento. Então, ele nunca veio em Curitiba, não há, pessoal. Ele nunca foi em Curitiba, não há, pessoal. Você nunca, ele não, né? Você nunca veio a Curitiba ou foi a Curitiba. Não pode ser em. Eu sei que no dia a dia é normal, mas para fins de prova não. Então, olha só, pessoal, que coisa estranha quando nós falamos assim, ó, eu cheguei em casa. Ou melhor, aí, eu cheguei em casa é o normal, né? Porém, de acordo com a prova, eu cheguei a casa. Senhor! Então, eu cheguei em casa cedo, no dia a dia normal, mas para fins de prova eu cheguei a casa cedo. Voltei na casa de Maria. Ou eu voltei à casa de Maria, ou se eu estiver retornando, voltei da casa de Maria. Cheguei em São Paulo. Não, cheguei em São Paulo não. Ou eu cheguei a São Paulo, ou se eu estiver retornando, cheguei de São Paulo. Tá? Então não pode ser o em. Verbos de movimento, ir, chegar, vir, voltar, não é o em que eu devo usar, ok? Primeiro ponto importante. Depois, o tradicional verbo haver de concurso público. Pessoal, sempre que nós tivermos o verbo haver
no sentido de existir, significa que ele está funcionando como um verbo impessoal. O senhor traduz? Claro, se eu digo que ele é um verbo impessoal, eu digo que ele não tem sujeito, portanto, ele tende a ficar no singular. Essa é a questão. Quero ver amar como se não houvessem os velhos tempos. Aqui, ó, é no sentido de existir. Quero ver amar como se não existissem os velhos tempos. Portanto, pessoal, aqui é houvesse. A primeira eu cortei a letra A e a letra B, não cortei a letra C, nem a D, nem a E. Ainda não cortei, tá? Mas olha só pelo houvessem eu já acertaria. Professor, eu tenho uma dúvida ali. Então, poderia ser, você nunca foi a Curitiba no inverno, né? Ou veio a Curitiba no inverno? Sim, poderia. Mas é com crase ou sem crase? Bom, pessoal, sempre que vocês tiverem nomes de lugar, tá? Pode ser um estado, uma cidade, um continente, um país, vocês podem aplicar uma técnica muito antiga que vocês devem conhecer. Eu vou colocar lá acima, eu apago aqui, ó. Com certeza vocês conhecem. Para nomes de lugar, nós aplicamos o seguinte: quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase para quê? Daí não tem. Então, olha só, eu voltei de Curitiba, portanto, ou foi a Curitiba sem crase, ou veio a Curitiba sem crase. Entenderam isso? Voltar da, crase a, voltar de, crase para quê? Então, vamos apagar lá mais abaixo para que eu tenha espaço para escrever para vocês, ó. Olha a diferença entre, observa comigo, fui a Bahia, letra A, e letra B, fui a São Paulo. O que nós temos ali? Ó? Fui à Bahia, eu voltei da Bahia, crase A. Fui a São Paulo, eu voltei de São Paulo, crase para quê? Agora, há um cuidado aqui, ó. Cuidado. Se o nome do lugar estiver especificado, pessoal, houver um qualificativo, aí eu tenho de colocar a crase. Por exemplo, se eu colocar assim para vocês, ó. Fui a São Paulo. Ó, daí qualquer especificação. Fui a São Paulo maravilhosa, fui a São Paulo dos negócios, fui a São Paulo da garoa. Qualquer especificação que vocês quiserem ou colocarem. Aí eu especifiquei. Deixa eu só arrumar aqui para... Fui a São Paulo da garoa, por exemplo. Tá? Especifiquei. Tenho de colocar a crase. Ó, fui a espaço Gramado. Fui a Gramado, sem especificação, não haveria crase, voltei de Gramado. Mas se eu colocar fui a fria Gramado, fui a linda Gramado, europeia Gramado, aí, pessoal, eu especifiquei. Tá certo? Então, só cuidado com isso aí. Alguns dizem que, mesmo assim, eu posso aplicar o voltar de e voltar da, dizendo voltei da São Paulo da Garoa, voltei da fria Gramado, enfim, mas vale a pena falar para vocês. Tá bom, pessoal? Entenderam ali? Então, nomes de lugar, nós aplicamos isso. Voltar da, voltar de. Porém, cuidado, se o nome do lugar estiver especificado, eu já terei de colocar o acento grave ali, indicador de crase. Deixa eu trocar aqui para vocês. E aí o finalzinho. Você ainda não o olhe viu. O verbo ver na língua portuguesa, pessoal, ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele pede objeto direto. Se é objeto direto, os pronomes que representam o objeto direto é o pronome o e o pronome a.
Então, você ainda não ouviu, porque o verbo ver, quem vê alguma coisa, vê alguém, né? É um verbo transitivo direto. Então, claro, pessoal, ficaremos ali com a letra C, Canadá. Esta é a tua resposta. E o nosso objetivo, como eu falei para vocês antes, era, de fato, pessoal, desenvolver conteúdos por meio da questão. Haverá sim mais aulas, portanto, foi o que eu disse antes, é legal, é bacana que vocês façam a inscrição no canal. E para quem quiser também, nós temos uma área de membros aí muito bacana com todos os conteúdos de língua portuguesa, mas não, vocês não precisam se preocupar que haverá muitos vídeos gratuitos para vocês e sempre haverá, são vídeos diários, tá bom? Beijo no coração, pessoal, e até a próxima aula.